Graça e paz, irmãos. Amém. Esse mês eu estava fazendo o meu devocional na carta de Paulo aos Coríntios. E uma característica da igreja de Coríntios, ela era uma igreja grande, era uma igreja generosa, financeiramente abastada. Foi uma igreja fundada por Paulo, durante as suas viagens missionárias, mas também era uma igreja cheia de problemas. A Paulo escreve a carta aos Coríntios devido a uma carta que ele recebeu, dizendo que havia muitos problemas com a igreja de Corinto. E ali havia muitas pessoas que ainda participavam de cultos a demônios, carne, comidas e cultos oferecidos aos ídolos. Havia questões envolvendo o casamento. E, dentre outras coisas, também havia muita dissensão, havia muitas divisões dentro da igreja, que fazia com que a igreja estava se repartindo. A igreja estava separada e não havia mais possibilidade de crescimento por causa dessa situação que a igreja estava vivendo. E Paulo ele escreve e muitas outras coisas, e algumas coisas que acabam trazendo uma indignação a Paulo, porque estava acontecendo coisas que a igreja deveria tomar posição quanto àquilo, deveria tomar uma posição dura, mas estava sendo conivente com aqueles que estavam fazendo. Então, Paulo envia uma carta de resposta. Então, as cartas paulinas, principalmente a carta de Coríntios, as duas cartas de Coríntios, são cartas que Paulo responde, enviando instruções àqueles que estavam na liderança da igreja acerca dos problemas que estavam acontecendo, até que ele fosse possível ele voltar a Corinto. Então, Paulo escreve sua carta, ele está lá em Éfeso. Paulo está pastoreando a igreja em Éfeso, mas ele envia esta carta nas mãos de Timóteo para entregar, para que fosse lida na congregação. E há muitas coisas envolvendo, em problemas de relacionamento, problemas de divisão, problema de partidarismo, uns que eram a favor de Paulo, outros que preferiam Apolo, outros que preferiam Pedro, e outros que não ouviam a ninguém também. Esses eram os chamados de que eu só ouço a Deus, não ouço a mais ninguém. Então, tinha pelo menos 4 grupos diferentes dentro da igreja de Corinto. Então, esse é o estado, a situação que se encontrava a igreja aos Coríntios. Mas o que o Senhor vem falar para mim nessa noite, o Senhor quer comunicar com a sua igreja hoje, é a respeito da santidade do corpo. Nós entendemos que nós não somos um corpo que possui alma e espírito. Nós sabemos que nós somos uma alma que possui um corpo. Que a palavra do Senhor diz que essa carne, ela voltará ao pó, porque ela veio do pó. O espírito volta a Deus, porque veio de Deus. Mas a nossa alma, essa permanecerá para sempre. Seja para a glorificação, para a salvação, seja para a condenação eterna. Então, a nossa alma, ela é imortal, ela é eterna. Mas, se nós somos uma alma que possui um corpo, e a palavra do Senhor diz que nós temos que ser santo porque Ele é santo, e Ele habita em nós, logo, nós entendemos que o nosso corpo também precisa ser santo. Baseado nisso, eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6.
Eu quero trazer alguns pontos que explicam, falam sobre a necessidade da santidade do nosso corpo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9. Eu vou lendo, irmãos, para não tomar muito tempo. Não passar muito das 10 hoje. Cadeira. Os meninos até tremem ali, né? Até treme, né? Fala 10 horas, né? Mas quando acaba o culto, para mandar você ir embora, né? Tem que lembrar o pastor Celestino, né? Apagando luz. A gente varre os pés, né? Aí depois não casa, vai reclamar do quê, né? Cadeira, viu? Amém? Vamos lá? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Primeiro motivo para entendermos a necessidade da santidade do nosso corpo. O corpo é santo, porque ele está lavado e justificado. Antes de conhecermos a Jesus, nós fazíamos de tudo. Fazíamos de tudo com a nossa vida, não é verdade? Comíamos, bebíamos. Alguns, né? Não sei quem, mas alguns se embriagavam. Alguns gostavam de festas, né? Muitas vezes impróprias. Nós fazíamos de um tudo. E nós oferecíamos os nossos corpos como altar de sacrifício. Nós muitas das vezes participamos de cultos oferecidos aos ídolos, mas de forma, vamos dizer assim, inocente, sem saber o verdadeiro significado das coisas. Mas quando recebemos a Jesus, o Senhor Jesus, Ele nos perdoou nossos pecados, nos purificou das nossas culpas e agora nos deu novas vestes. E agora nos mostrou a forma correta de vivermos. Ou seja, nossos corpos foram santificados, nos tornamos limpos diante de Deus. E é preciso, a partir do momento que começamos a andar com Cristo, caminhar neste caminho de santidade. Porque o Senhor diz, olha, segui a paz com todos, está lá escrito nas cartas de Paulo, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação é um caminho e nós iremos trilhar por ele, por toda a nossa vida enquanto estivermos na terra. Não é um começo. Não é um começo, ele é um caminho até que nós sejamos tirados dessa terra. Esse é o caminho da salvação. A santificação é necessária, porque nós fomos limpos e agora precisamos continuar limpos e precisamos cuidar da santidade também do nosso corpo. Porque tudo aquilo que as pessoas veem em nós reflete o que nós somos por dentro. Tudo aquilo que as pessoas conseguem ver nas nossas ações, da forma que agimos, e nos lugares em que nos colocamos,
vai dizer o que está dentro de nós. Se você vê um homem passando naquele lado da rua ali, com um chapelão de palha, fivelão, uma botona, o que você vai pensar? Que ele é um roqueiro? Nada, na verdade? Vai perguntar de alguma coisa de rock para ele. Provavelmente ele é alguém que trabalha, né, com gado. Pode ser alguém que seja, né, agora, como nós falamos, os sertanejos, não é verdade? Ou seja, a sua aparência, as suas vestes, o seu modo de andar, até mesmo a sua fala, diz quem ele é. Diz muito sobre quem ele é. Então, aquilo que nós temos que entender que aquilo que as pessoas veem externamente em nós pode dizer muita coisa sobre nós. Mas a palavra de Deus diz que o nosso corpo, ele deve ser santo. Ele é a expressão daquilo que nós somos interiormente. E precisamos manter essa condição na qual o Senhor nos fez. Ele nos santificou, Ele nos limpou de toda a sujeira do pecado. E agora precisamos manter-nos limpos, mantermos santo. Aqui ele fala de uma classe de pessoas, de um grupo de pessoas que pelas suas ações, as suas ações denunciam quem elas são. Fornicadores, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. A palavra do Senhor diz que nenhum desses herdarão o reino dos céus. Talvez muitos de nós já estivemos incluídos em uma dessas classes de pessoas. Talvez nós fomos praticantes desses maus hábitos que estavam nos conduzindo para a perdição. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós tivemos um encontro com Jesus, quando nós recebemos Ele como nosso Salvador, nós fomos lavados. Foi tirada toda essa sujeira de nós. Fomos santificados, agora somos separados para uma boa obra. Fomos santificados, fomos separados de todos esses para viver uma vida diferente. Diferente da qual nós um dia já vivemos. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Por isso não podemos mais praticar essas coisas. Fomos justificados, ou seja, nós éramos culpados, dignos de condenação. Mas Jesus toma o nosso lugar pela sua justiça, porque ele obedeceu a Deus em tudo, até a sua morte. E isso lhe foi imputado como justiça. E por causa da sua justiça, fomos justificados. Quando nós recebemos a Jesus, nós confessamos os nossos pecados. Nós confessamos que merecíamos a morte. E o Senhor Jesus, Ele toma o nosso lugar. Ele pagou o preço do nosso erro, do nosso pecado. Ele pagou pela nossa condenação. Por isso, fomos justificados. Nós não precisamos mais andar da forma que andávamos. Então, nosso corpo ele é santo porque fomos lavados e justificados. A partir do versículo 12, há algo aqui de interessante. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder.
Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Paulo, ele diz que tudo que há no mundo foi feito por Deus. Mas o pecado trouxe a corrupção. E muitas coisas foram tiradas do seu contexto. Muitas coisas que eram para a saúde do homem, para o prazer do homem, para a alegria do homem, se tornaram objetos de adoração. Muitas vezes em alguns cultos a ídolos. Algumas coisas foram introduzidas, foram tiradas da sua naturalidade e passaram a fazer parte de cultos, de coisas que são sacrificadas a ídolos. Quando Paulo fala, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ele está dizendo, eu posso escolher fazê-las ou não. Isso está implícito no meu livre-arbítrio. Mas ele está dizendo, mas nem tudo me convém. Por que não me convém? Porque eu fui santificado. Porque eu fui santificado. Mas eu não me deixarei, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aqui há um grande conhecimento, uma grande revelação da palavra do Senhor. Porque você vai ouvir essa palavra, olha aqui, grave esse versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Paulo está falando aqui que o pecado, ele usa o exemplo da fornicação, porque era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Havia lá um homem que estava se deitando com a sua madrasta. E Paulo fica ali consternado por saber que aquilo estava acontecendo e eles não tomaram nenhuma posição contra aquilo. Qual era o que estava incomodando Paulo? Porque, havendo aquele tipo de coisa e ninguém fazia nada, logo os demais achariam que o quê? Aquilo era lícito. E não tinha problema nenhum fazer, porque se o líder não disciplinou aquele que havia cometido tal erro, logo aquilo era normal, logo aquilo era lícito, não tinha problema nenhum em fazer. E Paulo, ele diz que eles falharam em não disciplinar aquele homem. Era coisa que era de envergonhar a igreja, mas estava acontecendo. E ele fala que, como pode você participar do corpo de Cristo e ao mesmo tempo oferecer o seu corpo para escárnio do corpo de Cristo? Você faz parte da congregação, você faz parte do corpo de Cristo, mas oferece o seu corpo como instrumento de pecado. Era isso que estava acontecendo. E tantas outras coisas que aconteciam. Então Paulo diz que a capacidade de decisão é nossa. Eu posso beber? Posso. Esse posso não quer dizer uma permissão de Deus. Eu posso beber? Posso. Se tiver aqui uma bebida aqui, se eu quiser pegar e beber, eu posso beber, não posso? Tem um copo d'água aqui, se eu quiser eu bebo ou não bebo. É verdade? É uma decisão que eu tenho. Agora, convém, se eu estiver com uma garganta inflamada, essa água estiver extremamente gelada, ela vai me fazer bem? Claro que não. Então, convém
que eu beba dessa água gelada sabendo que vai me fazer mal? Claro que não. Nem tudo me convém, porque muitas das vezes nós escolhemos caminhos que encurtam, caminhos que nos levam a um prazer ou satisfação mais rápido e de forma momentânea, porque nós estamos interessados apenas no final, mas não nos damos conta de que muitas vezes aquilo vai nos dominar. Este que é o grande problema do pecado. O pecado, ele domina. Aquele que se submete ao pecado se torna dominado por ele. Segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Pedro falando sobre os falsos profetas, ele diz que, olha, eles lhe prometem liberdade, sendo eles mesmos servos de corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faça também servo ou escravo. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Por que o apóstolo fala que era melhor não ter conhecido? Porque quando você tem conhecimento, lhe será mais cobrado. Quando você está esclarecido sobre algo, a sua chance de errar diminui. Agora você erra por sua escolha. De novo isso aqui. Você erra porque você escolhe errar. Você erra porque você novamente se submeteu a esse julgo. E agora você não é tido mais como inocente, porque já lhe foram abertos os olhos. O que Paulo está escrevendo lá na carta aos Coríntios é que nós temos que tomar cuidado com tudo que nós consumimos. Porque o nosso corpo tem que ser santo. Porque ele é do Senhor. Ele pertence ao Senhor. Eu faço parte do corpo de Cristo. A palavra do Senhor diz que nós somos corpo de Cristo. Não é verdade? Se o corpo é de Cristo, não nosso. Não é Cristo que faz parte do nosso corpo. Nós somos corpo de Cristo. Logo, o nosso corpo não é nosso. Ele não é nosso. A palavra do Senhor diz que ele foi comprado. Fostes comprados por um bom preço. Nós fomos resgatados. Nós fomos comprados novamente. E agora pertencemos a Deus. Por que nosso corpo precisa ser santo? Porque ele é do Senhor. Nós não podemos dar aquilo que é do Senhor para o pecado. Eu quero abrir um parênteses aqui em 1 Coríntios capítulo 8, que fala sobre coisas oferecidas aos ídolos. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas santificadas aos ídolos?
e pela tua consciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Aqui, o que estava acontecendo é que haviam cultos pagões, onde havia banquetes, haviam alimentos oferecidos aos ídolos. E muitos ali, conscientemente, porque já foram esclarecidos. Olha aqui no capítulo 1, no capítulo 1, versículo 1 diz: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Eles tinham conhecimento, já foi lhes ensinado da separação do crente, do cristão, das coisas do mundo. Mas muitas vezes nós lemos essa passagem e nós pensamos que são apenas coisas referentes à comida. Mas tudo que nós consumimos, esse texto também se refere às coisas tudo aquilo que nós consumimos, seja ela material, seja ela espiritual. Porque foram sacrificadas. Por causa do quê? Por causa da consciência daqueles que são mais fracos. Você imagina uma pessoa que encontra Jesus, entrega a sua vida, ali começa agora o processo de santificação na vida dele. É aquela parte que ele vai começando, ele vai deixando, a palavra vai limpando, ele vai deixando toda aquela sujeira para trás, todos aqueles costumes para trás. Ele era uma luta, é uma luta para ele se libertar da bebida, era uma luta para ele se libertar do cigarro, e de repente, um dia ele está andando, ele vê aquele irmão consumindo cigarro e bebida, e ele fica imaginando: por que estou sacrificando a minha carne? Por que estou maltratando a minha carne? Porque estou passando toda essa ansiedade, porque quando você se abstém de algo que você consumia há muito tempo, a sua carne começa a sentir falta. Eu tinha um conhecido que quando ele acordava assim, ó, até ele tomar a primeira dose de cachaça. O corpo pedia. E ele era escravo da bebida. Então o seu corpo fisicamente tinha a necessidade do álcool. Era a primeira coisa que ele tinha que consumir ao acordar. Ele ficava assim, ó, tremia. Se você colocasse esse copo aqui, esvaziava em 2 segundos. Agora você imagina como que vai ficar aquele irmãozinho que está lutando para se libertar da bebida e da droga, do que qualquer coisa que seja, quando ele encontra um crente esclarecido pela palavra, fazendo as mesmas coisas que ele fazia quando ele servia a este mundo. Isso vai abalar a sua fé. Mas a palavra diz que por causa disso, ele faz o seu irmão tropeçar. E isso se torna pecado. Mas o que nós precisamos entender a respeito das coisas oferecidas aos ídolos é porque elas nos aprisionam. Como estava lendo aqui, ela aprisiona aquele que volta a tais hábitos. Nesse texto aqui de 2 Pedro, ele fala que era melhor que não tivesse conhecido a justiça de Deus. E ele fala que o seu estado é pior. Aquilo que ele fazia, ele vai fazer muito mais. E o próprio Jesus fala, na parábola que ele diz, na passagem que ele diz que o homem, quando ele conhece a Cristo, ele é limpo, sua casa é limpa. E aquele espírito que habitava antes ali, passa a circular, andar caminho de um lugar de descanso. Não encontrando, ele volta para a sua casa antiga. E aí, encontrando limpa e desabitada, ele volta com outros 7 piores do que ele. Seu estado é pior do que o primeiro. Esse que é o problema.
quando nós flertamos com as coisas deste mundo. Flertar com as coisas deste mundo nos vai fazer novamente ser vencidos e dominados por isso. Mas não é apenas alimentos. Muitas coisas estão agora sendo, de certa forma, mascaradas para os crentes consumirem. Muitas coisas, muitos hábitos que são oferecidos, fazem parte de cultos a demônios. Muitos agora estão entrando por aquele caminho do nada a ver. Eu acho que nada a ver é o nome do meio de Satanás, porque é incrível. Hoje nós vemos uma teologia tão fraca que que fala sobre atualização, que fala sobre contemporaneação, não sei como é dizer assim, atualizar a palavra de Deus tem que estar de acordo com o estilo de vida do mundo hoje. Muitas coisas sendo aceitas com a desculpa de que o importante é o amor. O que vale é o amor. Aquilo foi para aquele tempo. Olha, a palavra de Deus diz que Deus não muda. O que era pecado quando o Senhor escreveu continua sendo pecado hoje. Mas as pessoas querem o quê? Querem dar uma nova roupagem para hábitos humanos. O mundo celebra seus cantores, seus atores. Não está sendo diferente hoje. Hoje as pessoas falam o quê? Temos que honrar. Honrar? Isso é honra? Isso é honra? Os mesmos hábitos, a mesma forma de viver. A única diferença é que colocam Deus, que colocam Jesus nas suas músicas ou nos seus poemas. Mas continua o homem no centro da adoração. E nós achamos isso normal. A separação, ela é essencial na mesa do Senhor. 1 Coríntios 11. Desculpa, não é 11. É 10. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é igual? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor, ou irritaremos o Senhor. Somos nós mais fortes do que ele? Novamente, Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam a Deus. A primeira vez que ele fala, ele diz que, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mas quando ele fala sobre assentar na mesa, está dizendo em que quando nós participamos, quando nós nos colocamos no mesmo lugar que o ímpio se coloca, fazendo as mesmas coisas, nós estamos sentados à mesa com ele. Porque se na mesa que nós tivemos aqui ontem, tivemos aqui domingo, a mesa do pão, a mesa que estava aqui,
o vinho que simboliza o corpo de Cristo, a mesa do Senhor estava posta. Todos aqueles que tomaram da ceia participaram do corpo de Cristo. Todo o que se serve da mesa participa dela. Todo lugar que nós nos colocamos e consumimos aquilo que está sendo feito, oferecido, nos tornamos participantes daquele culto. Muitas das vezes, como nós falamos, é o velho nada a ver. Não tem problema nenhum. É só criança. Criança não entende. Começa, deixa lá. Deixa aquilo dominar o seu filho para ver para onde que ele vai te levar. Começa lá participando de shows, eventos ali, aglomerados para adoração a uma pessoa. Ah, não tem problema nenhum, não. Não tem problema nenhum. Vai ver onde vai te levar isso. Você se torna participante. Você se torna consumidor. E você se tornando consumidor, você passa a ser um financiador. Porque tudo isso gera renda, gera recursos, gera divulgação para que mais daquilo seja produzido. Vocês lembram nas novelas como começaram a introduzir certas coisas que são contra a palavra do Senhor? Quanto tempo demorou a ter o beijo homoafetivo dentro de uma novela? Começou lá na década de 80, bem escondidinho. Ah, naquela época houve uma grande repercussão negativa. Ah, então vamos deixar isso aqui por algum tempo. Até que hoje é regra. Regra. É regra. Quando você está lá na frente, você está consumindo. Você está fazendo parte do altar. Você está sentado na mesa, consumindo, fazendo parte daquele culto. Você tem o poder de decidir se você quer ou não. Agora, Paulo diz, edifica. Edifica a Deus. Está edificando a Deus isso que você está fazendo? Copiando o mundo? Às vezes a gente pega aqui o exemplo de jovens, porque eles são muito mais fáceis de ser convencidos. Outra vez estava uma época aqui de os homens, projeto de homem, né? Andando com as calças na metade daqui das nádegas, com a cueca de fora, achando, não, mas tá na moda. O Nicolas fala, é estilo. Eu falei, é estilo? Que estilo? Que tipo de estilo é esse? Vocês pensam que é bonito ser feio? Vocês pensam que é bonito ser ridículo? Sabe? Aí eu falei para ele, você sabe o que significa? Você sabe o que é, qual é a simbologia do homem andar com a calça no meio das nádegas? Ah, sabe? Aquela calça que cabe mais dois dentro da calça, né? O cinto é só para enfeite, porque a calça está lá no meio das nádegas, né? Ah, mas não tem nada a ver. Você sabe qual é o significado daquilo? Eram os presos homossexuais na cadeia dizendo que estavam livres para novos parceiros. Aí veio das cadeias americanas. Mas não tem nada a ver. É verdade, não tem nada a ver. Agora imagina, se não tem nada a ver, se você for preso e for levado lá nos Estados Unidos, for preso, anda lá com as calças para você ver o que vai te acontecer. Com as calças arriadas. Ah, transformaram algo em moda para disfarçar. E muitas coisas estão sendo feitas dessa forma. Mas a partir desse momento que você se torna um consumidor, você passa a fazer parte desse culto. E por causa disso, é por isso que Paulo fala lá, como nós lemos, nós sempre lemos no capítulo 11 sobre a ceia do Senhor. Ele fala que é por causa dessas coisas, porque por vocês não fazerem separação das coisas santas, das coisas sacrificadas aos ídolos. Ele fala lá no versículo 11, versículo 30, por causa disso, olha aqui, ó. Porque examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Versículo 28. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque não fazem, não discernem que o seu corpo pertence a Cristo.
O seu corpo já não é mais seu, mas é de Cristo. Mas esse mesmo corpo você está oferecendo a cultos a demônios. Você está participando, sentando-se na mesa dos caluniadores, dos malfeitores. Você está oferecendo, colocando o seu corpo nesse culto e ao mesmo tempo quer participar do corpo do Senhor. Por isso que muitos estão doentes espiritualmente. Não conseguem mais entrar num culto e sentir a presença de Deus. Aí bota a culpa na igreja. Aquela igreja também, aquelas músicas que eles tocam, não dá para cantar. Não dá para se alegrar. E o problema passa a ser a igreja, passa a ser quem canta, quem prega. Aquele irmão também, só fala de santidade, só fala, não, a gente quer falar de vitória. É verdade, filho. Você está morrendo, está perdendo a batalha para a sua carne, por isso que você precisa ouvir falar sobre vitória mesmo. Por isso estão enfermos. Porque seu corpo, que pertence a Cristo, está sendo feito de altar. Está sendo sacrificado coisas imundas nesse altar. Nós precisamos entender, irmãos, que as coisas que não edificam, nós temos que deixá-las para trás. Filipenses capítulo 4. Vamos ver se é isso mesmo, que a cabeça já está fraca. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Tudo que você for fazer, comece a pensar, comece a planejar a sua vida. Quando você planeja algo, aquilo vai edificar ao Senhor? Aquilo demonstra o caráter de Cristo? Vai colocar em evidência o caráter de Cristo? O seu corpo, a sua maneira de agir, aquilo que você vai mostrar, as pessoas vão olhar para você e vão ter ideia de quem você é. Vai ali apresentar a Cristo? Vai fazer menção a Cristo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo edifica. Nós precisamos entender se aquilo que as nossas escolhas estão nos levando para perto de Deus ou se estão nos colocando na mesa de cultos a ídolos e demônios. E por último, voltando lá, primeira carta aos Coríntios, por que nosso corpo deve ser santo? Porque ele é templo de Deus. Versículo 19, eu não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo de Deus. É o lugar em que Ele manifesta o seu poder e a sua glória. E esse templo, ele tem que permanecer de forma habitável para Deus. Por isso, o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos capítulo 12, né, é um apelo que ele faz. Eu quero já terminar com este versículo. Conhecidíssimo, era para ter decorado, mas é tanta coisa, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus habita em nós pelo seu Espírito. Mas para que isso aconteça, o nosso corpo físico, ele precisa ser vivo, santo e agradável. Agradável aqui é estar em conformidade com a santidade de Deus. Alguém se agrada de um ambiente sujo? Se você chegar aqui e tiver aqui cascas de banana, cascas de laranja,
pacotes de bala, garrafas de refrigerante, garrafas de água. Você acha que esse é um ambiente agradável? Você vai imaginar o quê? Poxa, que descuido. Não tem quem limpe. Não tem quem limpe, não tem quem faça uma limpeza aqui. Que desorganização. Esse ambiente ele é agradável para você? Claro que não. Assim é o nosso corpo, quando ele não está limpo. Assim é o nosso corpo, quando ele não é santo. O Senhor não habita nele, porque não está agradável para ele. Por isso nós precisamos entender a necessidade da santificação do nosso corpo. Santificação aqui está dizendo no sentido também de separação. Fomos comprados, pertencemos a Deus, somos propriedade exclusiva de Deus, para uso exclusivo. Você já viu aquele carro que passa às vezes para uso exclusivo de, né, é da Sabesp, antigamente era Eletropaulo, uso exclusivo da empresa. Ou seja, só pode ser usado para aquela finalidade. Nós somos de uso exclusivo de Deus. Amém? Então precisamos andar em santidade, precisamos permanecer da forma com que o Senhor nos tornou. Ele nos chamou sendo pecadores. Ele nos aceitou sujos. Ele nos recebeu sujos, mas não nos deixou sujos. Ele já nos limpou. E agora precisamos permanecer limpos. Amém?